Módulo 1. Entendendo os recursos do FEHIDRO. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, foi criado pela Lei Estadual nº 7.663, de 1991, que instituiu a Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. O fundo tem como objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e financiar projetos, obras e serviços previstos nos planos de recursos hídricos. Os recursos do fundo são divididos entre investimento e custeio, portanto, existe um manual de procedimento para cada um deles. O FEHIDRO conta com um Conselho de Orientação, COFEHIDRO, que tem como atribuição principal supervisionar a gestão do fundo. É formado por 12 conselheiros, sendo 4 de cada segmento, que é sociedade civil, Estado e municípios. É ele quem estabelece os manuais de procedimentos, as normas e os critérios de prioridade para aplicação de recursos. Ok, mas de onde vêm os recursos? Vamos aprender alguns conceitos. Existem duas principais fontes de recurso. A primeira é a CEFUR, Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para fins de geração de energia elétrica. E a segunda é a cobrança pelo uso da água. Mas o que isso significa? A CEFUR foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se de um percentual pago pelas concessionárias de geração hidrelétrica, como, por exemplo, a usina de Itaipu, devido à utilização de recursos hídricos. E a distribuição desse recurso ocorre entre estados, municípios e órgãos da administração direta da União. E nós estamos em Estado, e dentro do planejamento do Estado de São Paulo, uma parte destinada para o FEHIDRO. Com base em critérios pré-definidos, é distribuído entre os 21 comitês de bacias, o COFEHIDRO e o CORE, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos. No mínimo, 90% dos recursos é destinado para investimento, os projetos FEHIDRO, e o restante para custeio, as despesas operacionais. O repasse de recurso para cada instância é realizado por deliberação anual do COFEHIDRO. E a segunda é a cobrança pelo uso da água, que, de maneira geral, é uma compensação a ser paga pelos usuários de recursos hídricos, visando a garantia dos padrões de quantidade e qualidade dos corpos d'água. Na Bacia do Alto Tietê, a responsável pela cobrança é a Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a FABAT. E os recursos do FEHIDRO provenientes da cobrança são utilizados no mínimo 90% para investimento e no máximo 10% para despesas de custeio, funcionários e cobertura de custos operacionais da cobrança. Mas atenção! Na Bacia do Alto Tietê, para a utilização dos recursos de investimento provenientes da cobrança, deve-se atender a um dispositivo legal para indicação de projetos, o artigo 3º das disposições transitórias da Lei Estadual nº 12.183 de 2005. O artigo diz o seguinte: o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê deverá destinar, pelo período de 10 anos, no mínimo 50% dos recursos de investimento oriundos da cobrança para a conservação, proteção e recuperação das áreas de mananciais, que atendam à sua área de atuação. Isso significa que devemos considerar 50% da aplicação dos recursos da cobrança para indicação de projetos que beneficiem as áreas de mananciais até 2024. Agora que já conhecemos alguns termos e de onde o recurso é proveniente, vamos assistir um vídeo muito didático sobre o assunto. E acompanhe os próximos módulos para entender tudo antes de apresentar o seu projeto.
Desejamos sucesso na elaboração das propostas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Executiva do Comitê Alto Tietê. Muito obrigada.